Livre para todos os públicos. Em nome de todos os brasileiros que foram infectados pelo coronavírus e perderam suas vidas, levantamos a defesa de todos os trabalhadores da educação e cidadãos pela sua vacinação, a vacinação plena. O retorno às aulas presenciais e ao trabalho dos professores na escola só deve ser autorizado com a imunização global pela vacina, logo com a máxima garantia de segurança sanitária que esse momento exige. A vacinação de toda a população brasileira deve ser prioridade em nosso país e no mundo. Muitos pesquisadores da contemporaneidade chamam o momento que vivemos de modernização conservadora, pois se constitui na articulação entre 4 grupos: os neoliberais, os neoconservadores, os populistas autoritários e a lógica empresarial que adentra o sistema educativo, cada dia mais. Para a maioria desses grupos, o conservadorismo repete a reprodução de mecanismos eficientes à lógica do capital. Logo, a educação deveria ser orientada por uma racionalidade econômica. Ficam as questões: a escola pode ser considerada e pensada como uma empresa? Precisamos trabalhar os valores cristãos na escola pública brasileira? Vivemos um Estado democrático de direito? É sobre essa e outras questões que vamos matutar no programa de hoje. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Ada Chalar, docente da UFG, membro do Fórum de Licenciatura da mesma instituição, membro e líder de um dos grupos de pesquisa que estuda educação e tecnologia no país, o CADJO, Grupo Interinstitucional de Estudos e Pesquisa sobre as Relações entre as Tecnologias e a Educação. O título da nossa entrevista de hoje fala sobre a esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira. A esfinge nos remete a uma figura mitológica com asas, metade leão, metade mulher, que tinha a função de guardar as fronteiras de Tebas. Ela devorava aqueles que não conseguiam responder ao enigma. Que criatura tem 4 pés de manhã, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? Eis o desafio imposto pela esfinge: decifra-me ou te devoro. Muitos foram estrangulados e devorados por não conseguirem desvendar o quebra-cabeças mais famoso do imaginário mitológico. Somente Édipo foi capaz de dar a resposta certa, derrotando-a, livrando os viajantes de Tebas daquele terror. A resposta era simples: o ser humano. Será que simples? A alusão à figura mitológica no livro e em nosso programa de hoje traduz a face ameaçadora da modernização conservadora na gestão de nosso país. Os ataques no campo dos direitos e da democracia estão cada dia mais escancarados e claros aos que quiserem ver. E é sobre isso que vamos conversar no programa de hoje com o professor Gaudêncio Frigoto. O professor Gaudêncio Frigoto é graduado em Filosofia e Pedagogia, possui mestrado em Administração de Sistemas Educacionais pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente, o professor Frigoto é professor associado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e professor titular aposentado na Universidade Federal Fluminense. Ele é pesquisador sênior do Conselho de Pesquisa Científica e Tecnológica, do CNPq, coordenador do grupo de pesquisa Trabalho, História, Educação e Saúde, tese, sócio fundador da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, a ANPED, tem uma vasta produção acadêmica e já recebeu vários prêmios, entre eles, Personalidade Educacional no Estado do Rio de Janeiro no ano de 2011, bem como um prêmio denominado Cora Coralina pela ANPED, no ano de 2013, dada a sua contribuição às discussões da educação em nosso país. Há também um prêmio
Luta pela Terra, 30 anos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, no ano de 2015. Professor Frigoto, que prazer estar contigo essa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Boa noite, Ada. Boa noite, Júlio. Parabenizo pelo programa. Boa noite, Antônio, que faz a tradução para ter todo o direito de todo mundo nos ouvir e debater depois dessa apresentação. E também ao Carlos, que nos assiste aí nos bastidores para que o programa saia contento. Professor Frigoto, temos em curso no mundo, e de modo muito claro no nosso país, no Brasil, um processo de desconstrução de históricas conquistas sociais, por meio de uma agenda de reformas na educação, na legislação trabalhista e em outras áreas, como as empresas estatais, por exemplo. Dentre as principais medidas implementadas que afetam diretamente a educação, destacam-se a Contra-Reforma do Ensino Médio, a Emenda Constitucional 95, a Base Nacional Comum Curricular, chamada BNCC, a chamada BNC Formação. Temos aí inúmeros projetos. Como o senhor analisa a relação entre o capitalismo implementado por governos, por um governo de extrema direita, como é o caso do nosso, e a democracia? E com relação a tal esfinge, que nós falamos da democracia liberal, nós a decifraremos ou seremos devorados? O Florestan Fernandes, ao analisar a sociedade brasileira, e que utilizava a categoria de modernização conservadora, chamava a atenção que, na verdade, essa modernização conservadora no plano político era dirigida por uma plutocracia, um punhado de ricos que toda vez que se sentia incomodado ou minimamente confrontado em seus interesses, apelava para uma ditadura ou para um golpe. E uma plutocracia que convivia, se satisfeita com momentos de democracia e ou com ditaduras e até ditaduras com traços fascistas ou neofascistas. O momento que a gente vive no Brasil, após o golpe de 2016, um golpe cínico, um golpe absolutamente insustentável sobre todos os aspectos, é que as forças que governam o Brasil são, como você sinaliza, forças de extrema-direita. E é importante mostrar que essas forças elas não estavam inativas, especialmente durante os governos populares, dos 14 anos dos governos populares. Não por acaso, dois movimentos, um de empresariar a escola pública, tornar a escola pública como empresa, e outro, este que é a referência ao livro que você nos apresenta, o movimento, eu diria, ideológico do Partido Único, mas que diz escola sem partido, né? Ali está o ovo de serpente, aí está a esfinge, porque ali, ao invés da pedagogia da esperança, a pedagogia do diálogo, tão postulada por Paulo Freire, está a pedagogia do ódio e a pedagogia de não debater com o pensamento divergente, mas de eliminá-lo. Até no limite, a história nos mostra que se elimina quem o tem. Então, o momento que o Brasil vive hoje, das contra-reformas, é o momento mais grave da nossa história, do ponto de vista que essa plutocracia, que no bojo do neoliberalismo, queria montar um golpe para completar as contra-reformas neoliberais da década de 90, acabaram dando o poder exatamente a essas forças que dia a dia avançam para se firmarem como uma força ameaçadora e que vão, sim, pela pedagogia da ameaça, do medo e portanto, a sociedade brasileira nunca, do meu ponto de vista, esteve tão ameaçada na sua democracia. Na realidade, nós não vivemos um Estado democrático de direito. As contra-reformas mostram isso e agora mesmo a gente vê diuturnamente medidas que enfraquecem, diluem e confrontam
as instituições que duramente foram construindo o Estado democrático de direito. Então, é o pior cenário que a gente vive. E, além disso, forças que governam pelo fundamentalismo econômico, que na sociedade mais injusta das mais do mundo postulam que os pobres só podem ascender à educação por meritocracia e, portanto, um fundamentalismo político que elimina adversários. E o mais dramático, eu diria, é o fundamentalismo religioso que subordina a ciência, a religião à ciência, ou o negacionismo. É bom lembrar que esta foi a postura do Hitler, e aí está o ovo de serpente, e aí está a esfinge que nos ameaça. E é fundamental que a sociedade, os educadores, os cidadãos no seu conjunto, os jovens, percebam que isto não vai nos dar um futuro visível. Professor, nessa abordagem que o senhor já nos apresenta na pergunta 1, o senhor fala desses fundamentos, dessa desconstrução, né, dessa lógica e dessa esfinge que nos assola mesmo, né? O religioso, com combate com os discursos, né, falaciosos de ideologia de gêneros e tantas outras coisas, o político, a extrema-direita, vinculado ao militarismo, ao fascismo, temos aí a questão econômica, como o senhor falou, e temos um caso mais recente, né, de dinheiro público financiando a formação de missionários para evangelizar indígenas, por exemplo, numa das maiores universidades privadas do país, com verba do MEC. No mesmo momento, temos aí sempre, eu falo que a volta dos que não foram, né, ressurgindo a articulação desses fundamentos através do movimento Escola Sem Partido. O senhor pode nos dizer mais sobre esse movimento, esse projeto, o que está por detrás dele e como ele impacta tanto o trabalho docente como a possibilidade de emancipação humana? Olha, não sei se os nossos ouvintes lembram a reunião de 22 de abril de 2020, que foi uma reunião exatamente emblemática para mostrar a ideologia que esse governo ia implementar. A ministra da Família, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em plena reunião, disse que nós tínhamos que ter muita atenção com os quilombolas, porque estavam sendo reproduzidos dentro dos valores deles. Ou seja, então, essa investida de um pensamento particular, religioso, ou de crença, querendo impô-lo a todos, é o mesmo movimento da conversão do próprio presidente que une armas e Deus. Isto nada mais cínico e nada mais absolutamente insustentável humanamente. E isto se reverbera agora no livro oficial didático, que é exatamente orientado por essas duas vertentes, né? A de eliminar o pensamento crítico politicamente e de impor a visão moral ou moralista particular à sociedade brasileira. E mais que isso, negando o racismo, negando o direito de igualdade de gênero, em suma, não só teoricamente, mas diuturnamente estão tomando medidas nessa direção, ou seja, próprias que o cientista político Norberto Bobbio, no seu livro Direita e Esquerda, ao comentar governo de extrema-direita, diz são governos que têm concepções e práticas fascistas. Então, isso ameaça profundamente a educação por um elemento fundamental do fascismo, que é a ameaça e impor o medo. O medo e a violência, nos diz Chomsky, são hoje o governo do mundo, porque o medo ele leva as pessoas a não se politizarem, não irem à luta. E este é o elemento que eu vejo com maior preocupação e do qual nós devemos trabalhar com os jovens, com os professores, para, como diz Mia Couto, murar o medo. Ou como nos lembra Antônio Cândido,
que ele cita um pensador que escreveu no seu diário, é um texto do Antônio Cândido, belíssimo, mas duro, sobre a ditadura, o caráter da repressão, Alfred Vigny. Ele diz: não tenha medo da pobreza, não tenha medo da prisão, não tenha medo do exílio, sequer da morte, mas tenha medo do medo. Então, é esta pedagogia que a gente vê andando de moto, ameaçando e dizendo que não vai haver eleição se não for o voto escrito. Em suma, nós temos atitudes personificadas da história do fascismo hoje no Brasil, em várias frentes. E o ministro da Educação, caladinho, que não aparece, exatamente está pelas beiradas impondo todas essas demolições, né, de conquistas da educação laica, do direito social e subjetivo de uma educação de qualidade, da inclusão de milhares de pessoas nos institutos federais, nas universidades públicas, etc, etc. A sociedade tem que perceber isso, porque senão as gerações que estão aí não terão futuro. Estamos matutando com o professor Gaudêncio Frigoto sobre os ataques ao Estado Democrático de Direito, mas precisamos fazer um breve intervalo. Voltamos já já. O esporte é tudo pra mim. Na verdade, eu comecei na natação. Depois que eu perdi a visão, a única certeza que eu tinha é que o esporte me aceitaria, independente de eu enxergar ou não. Todo mundo é herói da sua própria história. Estamos matutando com o professor Frigoto sobre os ataques à democracia, ao Estado Democrático de Direito e aos direitos socialmente construídos. Caminhávamos, professor Frigoto, até 2015, né, e ouvintes, para uma sociedade mais democrática, solidária, inclusiva. Estávamos num processo. Na contramão disso, com o golpe, né, apresentado aí pelo professor Frigoto, tivemos uma escalada desses grupos reacionários, como o professor Frigoto já nos trouxe apontamentos, e eles usam a velha bandeira, Deus, família e propriedade, e se denominam cidadãos de bem. Vivemos um momento, ainda que com esses dizeres, de extremo retrocesso, como já foi aqui pontuado. E aí eu gostaria, professor Frigoto, que a gente pudesse falar um pouco mais desse retrocesso civilizatório em pleno 2021, com aumento de violência contra mulheres, integrantes da comunidade LGBTQIA+, indígenas. O que o senhor pode nos trazer a mais sobre esse retrocesso escancarado que vivemos? Esse retrocesso exatamente faz parte da ideologia da extrema-direita, né? Nós vimos agora, dia 29, em Recife, o caráter desumano de uma polícia que é paga com fundo público para cuidar do cidadão, zelar do cidadão e, sem mais nem menos, vazar o olho de 2 cidadãos que estavam voltando do trabalho e sequer permitindo atendimento, tendo que ser arrastado. Então, é uma ideologia que autoriza de cima para baixo exatamente a violência contra o diferente. Aqui no Rio, num dia só, mataram 27, 28 com um guarda, que também é do mesmo meio, mas que é treinado a matar os próprios pares, etc., ou da origem social. Então, o que está acontecendo no Brasil é exatamente um processo nunca visto de desumanização, né? A vida vale pouco. A pandemia mostra isso.
mais de 460 mil mortes, e o próprio presidente diz, bom, está morrendo quem tinha que morrer, e é isso a vida. Então, estamos exatamente desmontando aquilo que a duras penas, desde os anos 85, com o início do fim da ditadura, a Constituinte, a Constituição, fomos demarcando, pelo menos no marco da lei, a possibilidade de inclusão, a possibilidade de convívio democrático com as diferenças e atacando as igualdades. E nós estamos, então, num momento em que a violência se chama política de Estado, ou política, melhor, de governo. E é isso que a sociedade tem que ver, contra movimentos sociais, contra as comunidades negras, contra o LGBT, contra, enfim, aqueles que, de acordo com a ideologia do pensamento único, do pensamento raivoso, do pensamento de ódio, como dizia o ministro, que foi o primeiro ministro da Educação do governo atual, eu tenho ódio de quem fala indígena. E assim com os quilombolas, etc. Um cenário que, como a imagem que você colocou, a esfinge está com as garras soltas. Mas a sociedade brasileira também tem história de luta, né? E eu creio que o que nós vimos nas ruas no dia 29 sinaliza que também não nos entregaremos. E a sociedade vai passar esse período e vamos retomar. Teremos um longo período de recompor o que estão destruindo. Uhum. Professor, não bastasse todos esses elementos que o senhor já nos trouxe, né, de escola sem partido, dessa lógica, temos outros avanços aí políticos, outros projetos caminhando, né? Esse jogo, por exemplo, de tornar a educação um serviço essencial para obrigar as redes, né, de ensino a voltar a ministrar aulas presencialmente, ainda que mais um pico de pandemia, tanto da contaminação quanto das mortes no país, é estarrecedor. Concomitante a esse processo, ainda que com já seus primórdios ali há algum tempo, temos a retomada e aí o avanço do chamado homeschooling, ou ensino domiciliar, né? A defesa dessa proposta se baseia na ideia de que a escola pública tem sido incapaz de garantir o ensino de qualidade, uma falácia, né? E olha que contradição, temos pais que estão desejosos pelo retorno de seus filhos às aulas por mil motivos, alguns de ordem extremamente justas, outros já estão ali abraçados, né, e já aderem às aberrações neoliberais que são aí ventiladas. E tem esse grupo que tem ganhado um forte espaço, né, campo político aí para aprovar esse chamado ensino domiciliar, em função de interesses econômicos, e que tira o direito do estudante de viver coletivamente e aprender nesse espaço que é o espaço da escola. Quais seriam as verdadeiras intenções dessa proposta, professor? Elas se relacionam também com essa desconstrução que o senhor já vem nos apresentando da escola pública, por meio da desobrigação do Estado, com a educação dos filhos da classe trabalhadora? Sem dúvida nenhuma, e tem vários elementos que concorrem dentro desses fundamentalismos que a gente comentou. Economicamente, aliás, primeiro dizer o seguinte, que essa pressão dos professores voltarem à sala de aula aos alunos está dentro da tese absolutamente genocida que a ciência já mostrou da imunidade por rebanho. Entende? Na verdade, a imunidade por rebanho é a tese de morra quem tem que morrer e vamos salvar a economia. Segundo, essas ideias da escola domiciliar, a ideia do ensino híbrido em cima de mistificações como protagonismo juvenil, autonomia de escolha, ou ainda, o que é pior, o aluno digital, e vem dentro de uma tese que é uma tese moralista e que é uma tese
também de caráter neofascista, de que nós, educadores, temos que ensinar, mas não educar. E quando, na verdade, desde os clássicos da Revolução Burguesa, o sociólogo, como sociólogo também da educação, clássico, Durkheim, chama atenção que, para ter convívio democrático na sociedade, a escola tem um papel fundamental e, portanto, devíamos nos preocupar de arrancar os filhos do mundo privado para que eles vivam a diversidade, como se dizia, da sociedade. Então, tem um objetivo econômico, tem um objetivo moralista e tem um objetivo político, e que, portanto, nós temos que confrontar isso com aquilo que o Florestan Fernandes nos coloca dos seus últimos escritos num livro belíssimo de pequenos textos, que eu tive o prazer de prefaciar a segunda edição, que chama a questão educacional, o desafio educacional. E ele diz o seguinte, que a educação pode resolver o enigma da sociedade brasileira, porque ela é tão importante ou até mais do que enfrentar a fome. Porque se os famintos, excluídos, não entenderem por que são excluídos, jamais se organizarão para lutar contra isso. Mas diz, não é qualquer educação. É uma educação que faça a revisão exatamente dessas visões liberais, neoliberais, e se fixe nos interesses da maioria, e que esses jovens assumam, digamos, o protagonismo de mudar a sociedade. Então, exatamente todas essas propostas vão contra aquilo que foram conquistas duras e paulatinas, mas, como você dizia, em 15 anos, com avanços significativos na democratização e no acesso a grupos que nunca poderiam ter acesso se não fossem essas políticas públicas. Aliás, todas as medidas que você citou, das contra-reformas, né, são todas elas para neutralizar, minimizar o trabalhador e os direitos públicos da educação pública e da saúde, ou seja, estão querendo eliminar aquilo que é absolutamente onde se pode ter direitos universais. O Noam Chomsky, há poucos dias, numa breve frase, eu acho que sintetiza isso, ele diz o seguinte: a estratégia dessas políticas ultradireita é descaracterizar, descaracterizar, descaracterizar para depois privatizar. É isto em síntese, e para o qual nós temos que nos organizar e não permitir que isso ocorra. Professor Gaudêncio Frigoto, eu gostaria de matutar ainda muito mais com o senhor, discutir mais, pensar mais, mas eu tenho que te agradecer, né, o nosso tempo é curtinho, pelas excelentes reflexões que o senhor nos traz nos seus textos e agora, nesse momento que estamos aqui. Meu muito obrigada em nome de toda a equipe e no desejo que a gente possa se encontrar outras vezes e continuar os nossos diálogos. Obrigado a vocês. Hoje matutamos com o professor Gaudêncio Frigoto sobre a democracia liberal, movimento Escola Sem Partido, BNCC e outras perversidades da sociedade do capital para a educação. Para estudar o assunto e continuar matutando, indicamos as seguintes leituras. O artigo Os Empresários Mais Ricos do Brasil. A ignorância, o cinismo e a ganância que matam, publicado na Revista Brasileira de Geografia Econômica, no ano passado, em 2020. Vocês, pelo nome, conseguem achar aí na internet. Indicamos também o livro Educação Democrática, Antídoto ao Escola Sem Partido, dos organizadores Fernando Pena, Felipe Queiroz e o professor Gaudêncio Frigoto, publicado no ano de 2018. Indicamos também o livro Escola Sem Partido, Esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira, publicado no ano de 2017. Para a gente aproveitar o momento que estamos, reforçamos o convite para que vocês participem de um projeto muito interessante. O projeto se chama Arquipélago de Memórias e está coletando depoimentos em áudio sobre como a pandemia da Covid-19 está afetando a nossa vida. Depoimentos de professores, estudantes, familiares estão sendo coletados para formar um banco de dados que comporão cápsulas de memórias. Para acessar, digite no seu navegador
Arquipélago de Memórias UFG e participe. No próximo programa, na próxima sexta, matutaremos com o professor Dr. Adilson Jesus Aparecido de Oliveira, professor da UFSCar, e a professora Joana Peixoto, do IFG, sobre terra plana e os terraplanistas. Está imperdível mais uma vez, não percam, esperamos vocês.